oportunidade que eu tive dada pelo seu Carlos de assumir a bateria. Em 94 eu ajudava o mestre Coca e em 95 eu tive a oportunidade de assumir a bateria e daí então começou a transição para mestre Sombra, que até então era o ritmista, era o Sombra. O Sombra veio de onde? O Sombra vem do meu tio, que ele chama Marcos, eu também chamo Marcos, e aonde ele ia, quando eu era pequeno, eu sempre estava junto. Ia fazer compra de carnaval, eu estava junto nos ensaios. Então o amigo dele, o Tion, me colocou esse apelido de Sombra desde pequenininho. Toda vez que ele me encontrava, ele me chamava de Sombra. Aí as pessoas também aderiram e ficou Sombra. Sua família é ligada à escola de samba? Minha família é ligada à escola de samba. Minha mãe, meu tio e alguns tios meus são fundadores da Tom Maior, né? Eles eram do Camisa Verde. E meu padrinho, minha madrinha, eles fundaram o Tom Maior em 1973. E aí eu já tinha 3 anos de idade e eu cresci aí até um tempo dentro da Tom Maior. Por que a mocidade e não a Tom Maior como profissão, como mestre da vida? A Mocidade Alegre surgiu através da Solange, né? A gente se conheceu de olhar numa festa. Aí um ano depois a gente veio se conhecer de verdade. Em um ano nós namoramos, noivamos e casamos. E até então eu nunca tinha frequentado a Mocidade Alegre. E através de conhecer a Solange, comecei a frequentar a Mocidade Alegre. Em 92 nós casamos. E aí já virou uma coisa mais de família, né? E eu tive a opção de ficar na Mocidade, até porque minha esposa era daqui, e sigo até hoje. Qual foi o carnaval mais marcante da sua vida até hoje? Por quê? O carnaval mais marcante da minha vida foi 2014, porque eu tive uma ideia comum, coisa que outras baterias já tinham feito, que era o samba pedia, né? De joelhos eu vou cantar. E eu imaginei que a bateria deveria ajoelhar nessa hora porque o samba estava pedindo. E depois, passados alguns dos 2 ensaios técnicos, eu vi que o carnaval estava muito equilibrado. E eu fiquei pensando, falei, pô, só a bateria ajoelhar não vai ter graça. Aí eu tive a proposta de passar para a comunidade, chamei a diretoria, a presidente, para falar que eu acho que a escola deveria ajoelhar. E então muitos chefes de aulas foram relutantes, que seria uma loucura, porque a gente só tinha mais um ensaio técnico para poder treinar. E eu parti do princípio que não era difícil, porque a bateria já estava fazendo, e que a escola deveria fazer também, porque eu acho que seria o ponto marcante do desfile, como foi. Então foi um momento de ousadia, foi a maior ousadia que eu tive dentro da escola, e graças a Deus deu certo e trouxe o tricampeonato para a escola. E você ter uma ideia e ela ter o êxito assim, nessa proporção de chegar a ajudar a dar o título para a escola, não tem preço. Você tem mais ou menos 45 anos, 46? Eu tenho 48 anos de idade, né? Estou no carnaval desde 1976, na Avenida São João, através da Tom Maior. Desfilei o último ano de São João, desfilei praticamente todos os anos de Tiradentes, a partir de 77, que foi o primeiro ano de Tiradentes, e até agora fiz todos os carnavais do AMB. A pergunta que eu ia te fazer era na sequência disso. Os desfiles da São João e da Tiradentes eram mais emocionantes? Os desfiles de antigamente, eles tinham uma outra emoção, uma outra organização. Meu último ano,
que eu me lembro, assim vagamente, na Avenida São João, não tinha arquibancada, tinha só a tribuna de honra, que ficava do lado direito de quem desce a São João sentido Anhangabaú, e era o público da escola era separado por um cordão de isolamento, uma corda grande, lembra até a corda do Círio de Nazaré, uma corda imensa que era que separava o público. Então o contato do público com a escola era maior, né? É lógico que em alguns momentos, dependendo do tamanho da escola, às vezes atrapalhava, mas tinha uma proximidade maior, o calor humano era maior. Passou para Tiradentes, aí já veio um salto de organização, porque começou-se a construir as arquibancadas tubulares, então o público já não tinha tanto acesso à pista como tinha na São João, e agora nós temos a Embi, que a organização teve um outro salto e é mais restrito o acesso ao público, é mais controlado, credenciamento, imprensa, segurança, que tem mais acesso à pista. E 76 para cá foi uma mudança gigante, né? Então, o Zio 30 comparava a escola de samba com uma grande ópera. Você acredita que a bateria é uma grande orquestra? Como você vê a bateria dentro da escola de samba? Sim, a bateria é uma grande orquestra de percussão popular, onde nós temos vários instrumentos com levadas diferentes, onde tem que ter a regência do diretor de bateria ou mestre de bateria. Então ela é uma grande orquestra de percussão popular. É assim que eu entendo. Quantos instrumentos o senhor toca? Quantos instrumentos o mestre Sombra toca? Olha, eu toco aí o básico da bateria, caixa, surdo, repique, agogô. A gente brinca de vez em quando numa cuíca. Os instrumentos da bateria, né? Os instrumentos pagode, tantão, surdo. A gente brinca um pouco. Quem são os mestres que influenciaram o mestre Sombra? Eu tive de afinação, eu tive muita influência do que eu ouvi, né? Mestre Tunica, que foi o primeiro mestre de bateria da Tom Maior, quando eu comecei a crescer e ver, e o mestre Besouro também, que era da Tom Maior, que me deu uma noção do que era afinação. E o complemento disso veio mais tarde, quando eu desfilei no Camisa Verde, através do mestre Divino, que aí toda a base didática que eu tenho do que eu aprendi no samba foi através do mestre Divino, que era mestre da Camisa Verde na época que eu desfilei lá. A sua inspiração para colocar a coreografia na bateria tem a ver com umas alas dos anos 70, 80, que tinha um passinho marcado, muito presente na escola de samba? Não. A minha ideia, eu particularmente sempre gostei de dançar, tudo, mas não seria bem isso. O que eu fiz foi resgatar o histórico da Mocidade Alegre, da bateria de fazer coreografias, né? Porque a Mocidade Alegre foi tricampeã na São João fazendo coreografias. A Mocidade Alegre, ela no tricampeonato, ela desceu a São João girando em círculo, ela fez o MA, ela cruzou de um lado para o outro. E aí quando eu cheguei aqui, como eu gosto um pouco da história, e é a história da escola, eu fui atrás de resgatar isso e deu certo. Foi uma parceria Mestre Sombra com Mocidade Alegre e seu histórico que deu certo. O senhor já teve convite para dirigir escolas de agremiações, baterias de agremiações do Rio de Janeiro? Já foi? Se não foi, por que não foi? Eu tive convite para participar da direção de bateria da Unidos da Tijuca, mas como eu tenho bastante pé no chão, eu não me deslumbrei com o convite, mas eu fiquei muito orgulhoso, porque você ser um mestre de bateria de São Paulo e ser convidado para fazer um trabalho no Rio de Janeiro, que é considerado a terra do samba, foi onde se criou a bateria de escola de samba no formato que nós temos hoje. Mas devido a eu ter essa responsabilidade da bateria aqui, eu teria que estar me dividindo em horários, estar indo para o Rio de Janeiro,
e eu tenho outras funções na escola, eu sou vice-presidente e diretor de barracão. Então seria complicado conciliar isso. Em algum lugar eu iria deixar a desejar. Então eu preferi não deixar a desejar em lugar nenhum e seguir aqui e carregar esse orgulho no peito de ter recebido esse convite.